a ponto dela ter sido morta. O caso segue em investigação. A Polícia Civil de São Joaquim da Barra aguarda o laudo da perícia com a causa da morte de Josiane. O que nós temos é o quê? 2 pessoas na casa, aconteceu uma briga, uma apareceu morta e o outro saiu e ainda levou os objetos pessoais dela. Então é isso que nós temos até o momento. Vamos só verificar o enquadramento, esperando o laudo do IML, para a gente verificar quais providências legais vamos tomar, inclusive pedir a sua prisão. Olha, uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem corre atrás de uma jovem para tentar atacá-la. A vítima foi ouvida, disse que o suspeito tentou agarrá-la para um possível sequestro. Só que essa mulher conseguiu escapar, ela pediu ajuda para os vizinhos. Foram os vizinhos que chamaram a polícia e esse homem que você vê correndo atrás dela, ele foi preso. São 2h25 da tarde. A moça passa por uma rua sem movimento. Ela caminha rápido e olha para trás quando percebe um homem correndo na direção dela. Uma outra câmera de segurança grava a sequência. Veja que a moça acelera o passo e antes de chegar na calçada é atacada pelo homem. Ele agarra a mulher pelo pescoço e puxa ela para trás. A moça é levada à força. A câmera que gravou o início da ação registra o momento em que a vítima é arrastada. Aqui ela se debate e cai no chão. O criminoso foge. A mulher corre desesperada. A moça tem 22 anos e estava voltando do centro da cidade para casa. Ela disse que começou a ser seguida bem antes por um carro escuro que passou por ela pelo menos 3 vezes. Numa gravação de áudio, a moça deu detalhes do que aconteceu. Ela estava emocionada. Eu olhei para trás e vi que tinha um homem correndo na minha direção. Nisso, eu apertei o passo, comecei a andar mais rápido. E a hora que eu fui começar a correr, esse homem me agarrou por trás e tampou minha boca, começou a me apertar muito forte e me arrastar em direção ao carro dele. Ele conseguiu me arrastar por uns 20 metros e eu tava tentando me soltar o tempo todo. E aí finalmente eu consegui soltar minha bolsa e eu falava pra ele que ele podia levar minha bolsa, que ele podia levar minhas coisas, e ele falava que não era um assalto. Ele falava, isso não é um assalto, isso não é um assalto. O homem ainda tentou fugir, mas foi encontrado pela polícia. Dentro do carro dele tinha fita, corda e um tipo de uma foice. E se eu não tivesse conseguido me soltar, eu ia estar morta nesse momento, provavelmente. Só queria deixar um recado para as pessoas ficarem atentas, principalmente as mulheres. A gente tem que tomar muito cuidado, infelizmente. Plena 2h30 da tarde, quem imagina que isso vai acontecer, né? É assustador, né? Você vai ver agora uma guerra entre milicianos e traficantes que pode ter causado a morte de um garoto de 13 anos. Olha, testemunhas acreditam que ele tenha sido confundido com um traficante. Veja só. No IML de Nova Iguaçu, familiares do adolescente aguardavam a liberação do corpo. Marcos do Nascimento, de 13 anos, foi assassinado numa pracinha a poucos metros da casa dele. O crime aconteceu no Morro do Falcão, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O vídeo mostra o exato momento em que a mãe do jovem e uma prima encontram o corpo. Segundo testemunhas, a vítima estava brincando com um primo e um vizinho. Foi quando, por volta das 10 horas da noite, os 3 foram cercados por homens armados. 2 adolescentes conseguiram fugir, mas Marcos acabou baleado e não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com testemunhas, o adolescente pode ter sido confundido com um criminoso. Abalados, os parentes não quiseram gravar entrevista, mas garantiram que Marcos não tinha nenhum envolvimento com o crime. O adolescente era o filho caçula, estava no 6º ano do ensino médio e brincava na mesma praça todos os dias. Segundo a polícia, a região vive uma guerra entre milicianos e traficantes. Semana passada, equipes do Tribunal Regional Eleitoral foram atacadas por criminosos enquanto faziam inspeções nas escolas que seriam zonas eleitorais durante a votação. A morte do adolescente está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada. Os agentes já fizeram uma perícia no local do crime e devem ouvir depoimentos nos próximos dias para esclarecer as circunstâncias do assassinato. Há 5 anos, a mãe de Marcos já havia perdido um filho da mesma forma.
Meu Deus do céu, quanta dor para essa mãe, 2 filhos, mesmas condições, mesmas situações. É muito sofrimento. Olha, 2 mulheres deixam o carro estacionado na rua, elas saem para fazer compras e aí quando voltam, olha só, são surpreendidas por ladrões. Um deles, inclusive, usava muleta. Veja só, esse crime foi aqui perto da gente, em Santo André. Uma câmera de segurança flagrou a ação dos criminosos. Preste atenção que um dos homens está de muletas. Observe o veículo preto estacionado na via. 2 mulheres saem de uma loja e chegam para entrar no carro. Uma abre a porta do motorista, enquanto a outra abre a porta traseira para colocar a sacola no banco. E, imediatamente, os 2 assaltantes sentados na calçada observam as mulheres. Quando elas abrem a porta do carro, a dupla se levanta e primeiro o assaltante sem muletas corre. Armado, ele ataca e ameaça a motorista. Ele chega a escorregar perto da porta. Repare que em seguida o homem de muletas também levanta e de mochila nas costas ele cruza a via correndo com as muletas e segue em direção à porta do passageiro. As mulheres correm de volta para a loja e os criminosos entram no carro e fogem do local. A ação dos criminosos durou menos de 1 minuto e foi flagrada por uma câmera instalada bem aqui nesta fábrica. A dupla de assaltantes roubou o veículo preto que estava estacionado bem aqui nesta rua, na Vila Pires, em Santo André, na Grande São Paulo. Os 2 homens estavam sentados bem naquela guia. Quando enxergaram as vítimas entrando no carro preto, atravessaram a rua correndo, inclusive o assaltante de muletas. Este senhor mora na região há 16 anos. Por medo, prefere não mostrar o rosto. Ele diz que a sensação de insegurança a cada dia só aumenta. Assalto casa, gente chegando em casa, passou na rua com o celular, está sendo assaltado. O morador conta ainda que para passear com o cachorro pelas ruas do bairro, é preciso deixar o celular em casa. Saiu com o cachorro, deixa o celular, carteira, só sai com a roupa. Com medo dos assaltos, os moradores criaram um grupo em aplicativo de celular para trocarem informações. Nesse grupo postaram o vídeo. Aí nós reconhecemos aqui da rua, que pelo espaço aqui, que sabemos que foi aqui. Os moradores reclamam que é difícil alguma ação da polícia para coibir os criminosos na região. Totalmente inseguro, porque viatura, se você ficar aqui 1, 2 horas, você vai ver raramente passar uma. Sendo que aqui tem o cemitério do lado, que sempre deveria ter a ronda da Guarda Municipal, também não tem. E os moradores precisam se proteger como podem. Põe câmera, põe o que dá, né? E tem o grupo do WhatsApp que cada um vai falando o que acontece. E aparece os vídeos de assalto, de tudo aqui na região aqui, né? E mesmo com as câmeras, os assaltantes são audaciosos, né? Continuam agindo normalmente. O cara sai pulando ali com uma facilidade, você viu só? Quem queria imaginar que o rapaz ali no canteiro de muleta fosse um assaltante? Quem passasse ali perto, certamente iria pensar que o rapaz estava ali, caído, e que o outro possivelmente estaria ali para ajudá-lo. Não é verdade? A pessoa não ia desconfiar. Vou te falar, é muita bandidagem. Ó, você vai ver agora um flagrante momento de terror que uma família passou dentro de casa nas mãos de 5 criminosos. Ó, tudo isso que você está vendo aí aconteceu depois de uma festa. A festa foi nessa casa, tá aí o quintal da casa, ó, na beira da piscina, festa rolando, né? Isso aconteceu aqui em São Paulo, na Zona Norte. Cenas de tensão que parecem ter saído de um filme. Dentro da própria casa, uma família da Zona Norte de São Paulo viveu 15 minutos de pânico sob a ameaça de bandidos armados. A câmera da área de lazer mostra o momento em que os assaltantes entram na residência. São 5 criminosos. Um a um, eles pulam o muro. Entram com passos lentos e movimentos contidos para não serem percebidos. A quadrilha queria pegar os moradores de surpresa. Na cozinha, uma mulher segurando uma criança no colo conversa com o homem quando os assaltantes entram. Um deles está armado e chega a apontar o revólver na direção do bebê. Ele rende o homem, que parece ser o dono da casa, enquanto os outros criminosos vão para outra parte da residência. O assaltante quer saber onde pode encontrar objetos de valor
e obriga o homem a acompanhá-lo, enquanto mantém a pistola apontada para a vítima. Na sala estão duas mulheres. Uma delas anda pelo cômodo e depois sobe as escadas. A outra, sentada, está distraída no celular e nem percebe quando os criminosos entram. Veja que um dos ladrões segura a mulher pelo pescoço, enquanto o comparsa anuncia o assalto, apontando a arma para ela. A mulher levanta as mãos e é vigiada por um membro da quadrilha, enquanto os demais sobem as escadas. Em um dos quartos, os bandidos fazem a limpa. Vasculham os armários à procura de objetos de valor. Remexem caixas, bolsas. Minutos depois, a quadrilha foge em um carro da família, levando joias, dinheiro e aparelhos eletrônicos. O carro roubado foi encontrado algumas horas depois. Os assaltantes abandonaram o veículo numa rua próxima ao local do crime. Já os pertences não foram recuperados. Com as imagens das câmeras de segurança, a polícia trabalha agora na identificação dos criminosos. As vítimas do assalto foram ouvidas nesta delegacia da Zona Norte. Com medo, elas deixaram o local pela porta dos fundos para não falar com a imprensa. A polícia evitou dar detalhes sobre a investigação. Este especialista em segurança assistiu às imagens e acredita que, pela dinâmica da quadrilha, os assaltantes planejaram o assalto com antecedência. Ele faz o planejamento dele não só para a entrada, como principalmente para a saída da cena do crime. E eles pareciam ter um completo conhecimento disso. Então isso leva a gente a acreditar que deve ter um envolvimento de alguém que deu informação. Ou alguém que trabalhou na casa, ou alguém ligado à família que tem conhecimento. As imagens mostram exatamente isso. Na área do guarda-roupa, eles estão ali já selecionando, já sabendo o que é que vão buscar. Então, isso, como eu disse, leva muito mais a gente a acreditar que foi uma entrega do que um assalto propriamente dito. Não dá para confiar em ninguém, né? Olha, um jovem acaba discutindo com o padrasto por conta de um celular e aí essa discussão termina em uma agressão muito severa. Esse jovem está internado, assim, entre a vida e a morte. O nome dele é Felipe. O padrasto atacou ele no braço, região central aqui de São Paulo. Algumas testemunhas, inclusive, contaram para a polícia que o padrasto, ele estava com o aparelho do rapaz, né, do enteado, e não queria devolver o celular. E aí foi onde começou toda essa discussão. Depois da agressão, o padrasto, sumiu, ninguém sabe onde ele está. Esta vizinha da vítima não quer se identificar. Como o homem investigado pelo crime está solto, tem medo de ser mais um alvo dele. Ela e a vizinhança estão em choque com tudo o que aconteceu com o garoto. O condomínio está todo mundo muito chocado, né? Muito chocado com isso. Segundo testemunhas, Felipe Jesus Barreto, de 23 anos, foi ferido gravemente com um pedaço de madeira pelo próprio padrasto, Fábio Barbosa de Almeida. O garoto está internado em estado gravíssimo na Santa Casa de São Paulo. Não sabemos se ele ainda vai voltar à vida, né? A situação dele está muito difícil. Tudo aconteceu depois de um dia de trabalho. Fábio levou o Felipe para vender palhetas de vidro num farol aqui do Brás, região central de São Paulo. Quando o trabalho terminou, padrasto e enteado decidiram ir a um bar aqui da região, acompanhados de um outro vendedor ambulante que conheceram naquele mesmo dia. O homem, identificado como Guilherme, contou à polícia que a discussão entre os dois começou quando voltavam para casa. É que Fábio havia guardado o celular de Felipe no bolso e se recusava a entregar o aparelho. A partir daí, Fábio pegou um pedaço de madeira com uma ponta e atacou o enteado. Fábio fugiu em seguida e Guilherme ajudou a socorrer Felipe. Fábio entrou na vida da família há quase 20 anos. Felipe ainda era pequeno e morava com a mãe e o irmão mais velho. Depois de um tempo, a mãe do rapaz teve um filho com Fábio. Amigos da família dizem que o padrasto não gostava de Felipe e não tinha paciência com a condição do rapaz. O garoto tem uma deficiência intelectual. Mesmo adulto, age como uma criança que precisa de atenção e cuidados. Ele toma remédio controlado, né? Ele está sempre tomando esse remédio. E se ele não toma, ele fica meio, né, agitado. Mas ele não é agressivo, ele é bondoso, ele é bem calmo. Por que você acha que esse homem fez isso com ele? Eu acredito que seja por pura maldade mesmo. Maldade. A mãe do garoto não quer falar sobre o caso. Vizinhos dizem que ela está muito abalada com tudo o que aconteceu.
mas acreditam que o pior poderia ter sido evitado. Passa lá chorando, ela está sofrendo, né? Ela está sofrendo muito. Mas ela era para ter tomado uma atitude antes, que ela sabia o marido que ela tinha, né? Porque não foi a primeira vez. Foi dentro de casa. Ele cortou a boca do menino, né? Aí ele saiu sangrando, o menino saiu sangrando, o condomínio socorreu ele. Então foi assim, não é a primeira vez, né? Enquanto Felipe luta pela vida, Fábio continua livre. Ninguém ainda tem pistas sobre o paradeiro do homem. Se ele convive com ele dentro de casa, ele teve coragem de fazer isso, né? Imagina com as pessoas, né? Que não tem o convívio com ele. Então ele tem que ser preso, ele tem que ser pego e tem que pagar por isso que ele fez com o menino. Tá aí, né? Você imagina como é que fica a família, né? Em situação desesperadora. Aí você assistiu essa história agora desse padrasto que acabou atacando o enteado por conta do celular. Bom, a próxima história agora que você vai acompanhar comigo aqui no Cidade Alerta é da polícia que acabou desarticulando uma quadrilha que fazia teleentrega de drogas. Olha, funciona assim, ó. O maconheiro, drogado, ele manda uma mensagem pelo celular, ele fala a droga que ele quer, a maconha, cocaína, o crack, a quantidade que ele quer, e aí os criminosos entregam em casa, como se fosse um delivery. Não é bem isso, um delivery. 7 criminosos foram presos, você está vendo aí a operação da polícia. 3 já estavam na penitenciária. Sabe o que aconteceu? Receberam de novo o mandado de prisão. Isso foi na região metropolitana de Porto Alegre. Está aí, ó, a polícia entrando nos imóveis, prendendo todos eles. Vamos ver. A terceira fase da Operação True Gol é um desfecho de uma investigação que durou 7 meses. Depois de algumas prisões ainda no mês de abril, os investigadores descobriram um esquema estruturado de teleentrega de entorpecentes. Através de uma rede social, os usuários faziam os pedidos, assim como nessa conversa. A interessada ainda pergunta se aceita cartão e diz que quer R$100. Depois de confirmar o negócio, o traficante passa a informação para o comparsa. Vou levar 2 para mina. Ela já tá com o 100. Tá na mão, Cupincha. O tráfico que era feito no ponto de tráfico na rua passou para teleentrega. Certo que o custo aumentou um pouco, mas a classe econômica, o segmento econômico de quem está usando essa droga era o mesmo de antes. Nesse caderno, um dos envolvidos fazia anotações dos gastos e despesas. Repare que mesmo em poucos dias, o faturamento do negócio era alto. O foco agora foram criminosos que estavam em cargos de chefia, gerência e até mesmo contabilidade do esquema criminoso. Esses cargos eram vitais para a facção, tendo em vista o alto fluxo de entrada e saída de drogas e até mesmo a movimentação financeira. Segundo a polícia, o grupo mantinha cerca de 3 mil clientes que consumiam crack, maconha e cocaína. A forma de combater o narcotráfico de forma eficiente, a forma mais eficiente, ou melhor, de combater o tráfico de drogas, o que define, o que corta o mal pela raiz, é atingindo as finanças. E hoje a Operação True Gol 3 fecha com chave de ouro, podemos dizer assim, esse ciclo, destruindo as finanças dessa organização criminosa, onde, por exemplo, eles faziam o tradicional da lavagem de dinheiro. Pequenos depósitos, pequenos saques, espalhados num grande número de pessoas para dificultar a ação policial, além da aquisição de imóveis e veículos. 7 dos envolvidos foram presos. Outros 3 receberam um mandado de prisão de dentro da penitenciária de Charqueadas, onde já cumpriam pena por outros crimes cometidos recentemente. Nas primeiras etapas da operação, a polícia prendeu 13 criminosos, além de todo o material apreendido: armas, munição, drogas, celulares, máquinas de cartão e dinheiro. Na ação de hoje, o foco não era os motoboys, os gerentes de rua. Ou seja, o foco não era a parte operacional dessa organização. O foco é a parte financeira. A maior parte das pessoas presas hoje foram a parte financeira. Laranjas, auxiliares, distribuidores. Mas também tiveram alguns presos ainda da parte operacional. A operação aconteceu em 8 cidades da região metropolitana de Porto Alegre e também em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Olha, um criminoso que estava aterrorizando idosas aqui em São Paulo foi preso. O Gilberto, ele já tinha passagem pela polícia por conta dos vários roubos que ele comete. Ele agia assim de forma violenta, abordava normalmente mulheres idosas porque não tem condição
de se defender. E eu vou te mostrar um flagrante de uma câmera de monitoramento. Dá pra gente perceber como é que ele agia. Truculento, grosso, sabe? Usava assim da força física para agredir. E eu quero que você preste atenção nessa história agora comigo para ver os detalhes de como ele agia. O carro parado e o motorista com o capô do motor aberto. Um disfarce capaz de enganar muita gente. E foi o que aconteceu neste caso. A senhora de 74 anos que vinha pela calçada não desconfiou de nada. E quando o homem fecha o capô, parte para cima dela, de forma violenta. Ele empurra a idosa com tanta força que ela vai ao chão. Mesmo assim, resiste ao ataque, mas o ladrão a arrasta até conseguir o que queria, puxar a bolsa. Enquanto a vítima fica caída na rua, o criminoso entra no carro e foge. Esse crime aconteceu aqui em Santo André, região do ABC Paulista. Foi durante o período da manhã, quando a vítima havia saído para votar e retornava para a casa dela. Carregava simplesmente a bolsa. E dentro havia somente um documento pessoal, o título de eleitor e menos de R$20 em dinheiro. Após o ataque, a idosa ficou reclusa dentro de casa com medo de sair. O criminoso à solta cometeu outro crime, também pela manhã e na mesma região de Santo André. O carro dele aparece na rua e, após uma manobra rápida e proibida, estaciona o veículo de ré. Ele havia percebido a aproximação de uma senhora que dobra a esquina e em seguida é atacada. Depois aparece correndo, assustada. O criminoso fugiu mais uma vez, só que terminou preso pouco tempo depois. O homem usava o próprio veículo para cometer os crimes. E quando circulava por esta região, onde costumava procurar e atacar vítimas, teve um problema com o motor do carro. E isso tudo aconteceu bem em frente a um batalhão da Polícia Militar. O veículo foi reconhecido pelos policiais e o homem foi preso. Gilberto Afonso de Souza tem 48 anos e histórico de passagens pela polícia. Ele tem envolvimento com pelo menos outros 6 casos de roubo. É violento e dá preferência a vítimas do sexo feminino e idosos. Só mulheres e idosa. Ele procura as vítimas realmente mais vulneráveis. Como ele não faz uso de arma de fogo, então ele sabe que ele não conseguiria constranger um homem de compleição física mediana ou superior somente com a grave ameaça. Ele foi reconhecido pela vítima, que aparece no vídeo do ataque do carro com o capô aberto. Mas a polícia acredita no envolvimento dele em outros casos. Bastante agressivo e dissimulado, né? Inclusive, ele nega o segundo roubo, mesmo vendo o carro. Ele teve a audácia de dizer: o carro é meu, mas não sou eu. Olha, foi encontrado o corpo de um homem que estava desaparecido e a gente vem mostrando esse caso aqui no Cidade Alerta. É o caso do pintor Evandro, de 32 anos. Ele sumiu no mês passado. Isso aconteceu na zona leste aqui de São Paulo. Um policial civil chamou o Evandro para fazer um orçamento. Ele acabou levando, né? O Marcelo, que também é pintor, só que na hora de ir embora, o Marcelo foi no próprio carro, o Evandro teria ido com esse amigo policial. Vamos ver essa história. O dolorido fim de uma busca. Reuniu os pais, o irmão, e falou que, infelizmente, o Evandro tinha aparecido, mas sem vida. Naquele momento, eu fiquei sem chão, sem entender. E o começo de uma outra jornada, punir os assassinos. Vai ter solução, que os culpados vão pagar pela morte do Evandro? Eu tenho certeza que vai. Tenho certeza que vai, porque se não for aqui na terra, a justiça de Deus vai. Foram aproximadamente 20 dias de desaparecimento até a confirmação de que o corpo do pintor Evandro, de 32 anos, havia sido encontrado boiando no rio Tietê. O sepultamento foi marcado por profunda tristeza e muitas dúvidas sobre como ele foi parar aqui sem vida.
Evandro era trabalhador. Ele, por mais que a filha dele esteja longe, ele era um bom pai, ele era um bom namorado. Por à frente uma netinha, que é a neta mais linda do mundo que eu tenho, mais linda que está aqui, está lá através de calmante, 10 anos através de calmante, por causa do que vinha para cá por causa do pai de um cara desse, né? O corpo de Evandro foi encontrado aqui nas águas do rio Tietê 2 dias depois do sumiço, mas já em outro ponto da cidade, na zona oeste da capital paulista. Uma pessoa que passava por aqui avistou algo estranho dentro do rio. Imediatamente chamou por socorro. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram aqui. E foi o Corpo de Bombeiros que fez a remoção do corpo de Evandro das águas. Aqui na margem, ele foi analisado. Ele estava vestido com um moletom azul escuro e estava apenas de cueca. O corpo já estava em avançado estado de decomposição. Por isso, não foi possível perceber, naqueles primeiros momentos, nenhum sinal de violência, nem por golpes de faca ou por disparos de arma de fogo. O que as equipes conseguiram ver foram hematomas pelo corpo e acreditaram que foram provocados pelo curso do rio, o caminho que o corpo percorreu e se chocou com pedras e também aqui com a margem. Evandro foi identificado só agora pelas digitais. O pintor desapareceu depois de um trabalho realizado durante a noite em um comércio. Evandro, o patrão Marcelo e um policial civil, amigo de Evandro, saíram para beber em um posto de combustíveis neste cruzamento na zona leste de São Paulo. O policial trabalha nesta delegacia e havia passado na obra, pois estaria interessado em contratar a equipe de pintura para um serviço. Marcelo disse aos parentes do pintor que saiu do posto e foi para casa, e que Evandro foi embora no carro do policial. Com esse amigo dele, a gente deu uma volta, depois eles voltaram, a gente voltou, eu peguei o meu carro, fui para minha casa e esse amigo dele falou que ia levar ele para casa, entendeu? Só que o amigo policial contou diversas versões à família do pintor. Primeiro ele deixou aqui, falou para a mulher, deixou aqui, então deixei ele na porta da sua casa. Aí depois deixou na esquina, deixou na adega, ali não tem junto do bombeiro ali, não tem uma adega cá, disse que deixou ali, aí depois deixou na adega daqui, aí depois no último ele deixou. E falou também assim, se vocês chamar a reportagem, vê lá que vocês vão falar que é para mim não me complicar. De tanto a família pressionar, o policial revelou que deu carona para Evandro até uma comunidade e que depois não teve mais notícias dele. Nós fomos até a delegacia, mas o policial não estava de serviço naquela tarde. A ligação tão temida pela família, a ligação da polícia, veio para o celular do Kelvin, o irmão do Evandro. Quando você atendeu, do outro lado, quem estava falando? Era um pessoal do DHPP, me pedindo para ir até a delegacia, informou que era para mim ir lá, né, que o delegado queria me ouvir novamente. E eu fui, assim, achando que realmente era para alguma informação, né. Mas chegando lá foi passada a notícia que meu irmão tinha encontrado, né, morto. Aí de lá eu saí, fui até o IML, né. Fui lá fazer a liberação e fazer os trâmites. Você que fez o reconhecimento do corpo? Foi. Ainda não se sabe se o pintor foi jogado nas águas do rio ou em outro córrego que deságua no Tietê. O irmão só queria mais tempo ao lado de Evandro. Sei lá, mais conselhos, apesar de eu não ser o mais velho, mas dar mais conselho, estar mais junto, né? Por às vezes trabalhar demais, às vezes para conseguir nossos objetivos a gente trabalha e acaba deixando um pouco a família de lado. Ver o sorriso dele, aquela alegria dele, eu não consigo pensar em mais nada, assim. Eu não consigo ver
Evandro de uma outra forma. Seu Jorge perdeu o filho e um querido companheiro. Coração de pai, estou dizendo eu tenho dois. Ele era o número 1. Eu tenho 2 filhos, 3 filhos. Ele era o número 1. Tudo meu era ele. A gente ia viajar, todo ano viajava. Ele era o primeiro a estar. Se ele estivesse trabalhando, ele saía, pai, junto com ele, o pai e a mãe. O Jorge recebendo agora o carinho, o abraço, né? Os parentes, vizinhos, pessoas próximas. A gente sabe que a mãe do Evandro, ela teve muita dificuldade para acompanhar essa despedida, preferiu não estar presente na hora, no momento do sepultamento, já está em casa, está passando um pouco mal. Um momento realmente muito difícil para a família, saber que nunca mais terá o Evandro por perto. A família agora conta com o empenho do Departamento de Homicídios para descobrir o que aconteceu com Evandro naquela noite em que ele foi deixado pelo amigo policial lá naquela comunidade. E principalmente saber quem é o assassino de Evandro e por qual motivo ele foi morto. Perguntas que intrigam a todos que conheciam o pintor. E os parentes também acreditam que as últimas pessoas a estarem com Evandro na noite do sumiço ainda não contaram toda a verdade. Ele foi bem ágil nessa parte para despistar, né? Despistar. Porque às vezes uma câmera grava 10 dias, no 11º já não vai ter mais. Não vai ter como. Para vocês, então, não há dúvida do envolvimento dele no sumiço do Evandro? Eu acredito que ele tá. Não tem como não achar isso. Ele foi o último a estar com ele, né? Ele que foi, ele mesmo disse da própria boca dele: eu deixei o seu irmão lá naquele local. Eles querem que a memória de Evandro seja de amor e sentimento de justiça. Porque falta pouco. Falta só isso aqui, ó. Isso, é pouco. É pouco. Mas eles vão conseguir. Eles vão achar. Eles vão